Vamos conversar então com o deputado Assis Carvalho. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Ali. Boa tarde. Deputado, quero começar aí com a reforma política. O relator, o deputado Marcelo, falou há pouco. Ele disse que alguns temas já são até uma espécie de consenso na casa. Fim da reeleição, uma data coincidente para eleição em todos os níveis, fim das coligações proporcionais. Qual a visão do senhor e do seu partido sobre essa reforma que está em discussão? Esses três temas aí eu defendo e o PT também, né? Então o PT concorda com os três pontos. Fim da reeleição, mandatos coincidentes. Exatamente. E fim das coligações proporcionais. Agora, esse mandato coincidente, a ideia do deputado Marcelo e do grupo que está trabalhando é que os eleitos para a prefeitura e vereança no ano que vem tenham um mandato de 2 anos, para que em 18 coincida a eleição em todos os níveis. É isso? O senhor defende isso também? O que nós defendemos é a unificação desses mandatos. O modelo que está hoje está insustentável. Você termina uma eleição, nem toma posse, você está discutindo a eleição seguinte. Então, não há planejamento. O que está na pauta é uma eleição de 2 anos, 2016. Eu acho que não passa essa proposta. Eu acredito que serão 6 anos. Acredito que a unificação das eleições acontecerão em 2022. É a possibilidade. É muito difícil você hoje fazer um mandato... Quer dizer, não seria prorrogação de mandato, né? Não tem clima para isso. O prefeito e o vereador já vão para a eleição sabendo que é de 6 anos. Excepcionalmente. Eu particularmente defendo lá que ao invés de 2 anos de eleição, que seja 6 anos. Eu acho que uma eleição de 2 anos é prejudicial para o município. Não dá nem para você planejar nada, não é? Então, qualquer pessoa assume um mandato tampão nessas condições, como o modelo hoje ele é um pouco lento, vai oferecer o que para a sociedade? Então, eu estou defendendo que a unificação seja em 2022. E lembrando que se o fim da reeleição passar, ele não vale para os atuais do Executivo, né? Não vale para os atuais. O normal é que os atuais agora tenham ainda a oportunidade daqueles que estão no primeiro mandato. A não ser quem já é reeleito. Já é reeleito, aí não tem mais condição. Então, essa é uma pauta que nós defendemos. Uma outra questão. Financiamento de campanha, deputado. Antes disso, a questão do fim das coligações. O fim das coligações. O modelo vigente é uma negação, como bem colocou o Marcelo Castro. Você tem uma ideia, o PT elegeu este ano 69 deputados, né? Elegeu 70, deu um problema no Rio Grande do Sul, ficaram 69. Nós teríamos eleito 102 deputados, pela quantidade de votos que tivemos, com o partido mais votado no Brasil, né? E perdemos o quê? Praticamente mais de 30 deputados, por conta de um modelo, como tem até um termo que o Marcelo Castro diz, você vota em João e elege Pedro, né? Você vota num partido e elege outro. Isso não está correto. E isso ajuda a pulverizar e você termina tendo aqueles partidos sigla de aluguel, porque incentiva que isso aconteça. Então, não há democracia no mundo sem partido forte. E partido forte tem que ter critérios. A pulverização está fazendo muito mal à democracia. Um outro ponto que está sendo colocado aí para ele, também a unificação, o fim das eleições. O terceiro ponto que eu te coloquei... Não, era a reeleição, mandatos coincidentes, fim da coligação proporcional. A reeleição é uma situação que tem que acabar, né? Foi uma invenção do Fernando Henrique Cardoso para a sua reeleição de 98, que faz muito mal ao país. Eu acho que não tem sentido. Quando você já entra no mandato discutindo a sua reeleição, você está mais focado na sua reeleição do que na administração. Então, embora eu não acredite muito que haja muitos avanços nessa reforma política, nós temos outras coisas grandes que têm que ser discutido, mas pelo menos o Marcelo está certo. Nesses 3 pontos, ele conta com a grande maioria do parlamento, não é só do PT. PT, PMDB, PSDB, defende isso aí também, o DEM. Então, agora a polêmica é no financiamento. Aí sim, aí tem gente, tem partidos que defendem que tem que continuar como está, esse financiamento privado. Tem outros, como o deputado Marcelo, que defende o misto, privado e público, sendo que o privado apenas de pessoa física e não de empresas. E tem outro grupo, que eu acho que é o que o senhor faz parte, que defende integralmente o financiamento público. Vamos chegar aonde com isso? Para nós do PT, aí é o que eu chamaria da parte principal de uma reforma. E posso lhe dizer que não tenho grandes ilusões. O modelo que está hoje é um absurdo, né? Não tem mais sentido.
toda a base da corrupção que acontece aí nesses últimos 50 anos, mentes que acham que é uma questão nova, sempre aconteceu, são originárias exatamente deste modelo caduco de financiamento de campanha. Eu sou totalmente contra o financiamento privado de campanha, porque esse financiamento privado de campanha, ele mascara a verdade. Não há financiamento privado sem interesse. Toda empresa que financia um parlamentar, o custo público é muito maior. E a sociedade não tem sequer acesso à informação verdadeira. Como eu sempre defendi a transparência, para que você tenha uma democracia, você tem que ter um custo. Mas a sociedade tem que saber com transparência quanto é que ela está pagando por essa democracia. Este modelo que hoje temos, ele não aparece no financiamento público, não aparece na prestação de conta, aparece no financiamento privado, mas todo privado que financia um governador, um prefeito, um vereador, um estadual, um federal, um senador, a conta vem depois. É como se fosse um investimento que ele quer o retorno. Mas é claro, ninguém coloca, não há almoço de graça. Né? Agora, todo almoço e esse financiamento misto, custo. público e privado? O PT tem dificuldade de votar que não seja o fim total do financiamento privado. Eu tenho uma humildade... Independente de ser de empresa ou de particular? Ou de particular. Essa é a proposta que o PT prioriza e nós vamos lutar até o último momento. Muito embora eu tenha a humildade de dizer que eu acho que não passa. Quando você não pode o todo, ali no parlamento, projeto nenhum passa sem negociação. Embora eu tenha parlamentar do meu partido que se negam a negociar, eu sou da linha que se eu não posso todo, eu quero pelo menos parte. Então, se eu não posso ter 100% o fim do financiamento privado, pelo menos se reduza. Mas eu mesmo sou um defensor, é o fim total do financiamento privado, porque havendo financiamento privado, você continua estimulando a corrupção, e a corrupção é muito cara para o país. E mais um tema aqui que eu quero abordar com o senhor, antes de passar para os telespectadores, lá em Brasília, a oposição, volta e meia, fala no impeachment da presidente Dilma, o impedimento da presidente, até uma manifestação popular marcada para o dia 15 de março. O que o senhor acha? O clima do país é propício para isso? Atrapalha? É democracia? O que o senhor acha? Olha, o Brasil ela tem no seu DNA uma história golpista, né? Se você pegar toda a história republicana, de 30, de 64, então você tem sempre um sentimento udenista muito forte de não respeitar a democracia. Nós nunca tivemos um período, graças a Deus, tão longo de consolidação da democracia como depois da abertura democrática de 85, de José Sarney para cá. Então, de lá para cá, nós tivemos o impeachment do Collor no meio, passando, nós tivemos um período que eu chamo mais alongado de um processo democrático. Todo golpe é caro para o país. Todo o atraso que nós temos no nosso país, ainda temos um preço muito alto na educação, na saúde, por conta do fechamento da democracia do país no período da ditadura. O que nós estamos percebendo é a dificuldade de alguns golpistas de respeitar as urnas. O processo é nas urnas. Com um voto, com 2, com 10, com 1.000, é resultado. Eu sou daqueles que luto nas ruas com a força dos meus argumentos. Perdi, meu querido, tenho que respeitar o resultado que a sociedade priorizou. A sociedade escolheu um projeto. No entanto, ninguém pode proibir que os golpistas históricos, que não são de hoje, apenas se repetem dos mesmos seios familiares, se manifestem. Faz parte também até do processo democrático. Nós, naturalmente, acreditamos na consolidação da democracia e nós vamos ter, se Deus quiser, o mandato da Dilma até o seu último dia, porque o povo escolheu, foi esse projeto. Não foi o outro, porque o outro já foi bastante conhecido e deixou este país numa situação muito delicada. Os telespectadores aqui participando, o deputado Rodrigo está dando os parabéns para o senhor pelo trabalho, diz que acredita no seu trabalho. Muito obrigado, Rodrigo. Um outro telespectador diz que concorda com a sua opinião na coincidência dos 6 anos de mandato. Um outro aqui quer saber do pré-sal. Um outro quer que o senhor faça uma avaliação aí do governo de Wellington Dias no PT. E um outro quer saber se o senhor sabe quando deve assumir o novo gestor da Chesf aqui no Piauí. Bom, sobre o pré-sal, a parte que nos cabe no parlamento, nós cumprimos o dever de casa. Nós votamos, particularmente, meu voto foi público, em defesa da distribuição desta riqueza nacional. Lamentavelmente, e hoje a judicialização da política é dolorosa,
tem uma ministra, Carmen Lúcia, no STF, que deu uma liminar, sentou em cima e sequer não coloca para que seja votado no plenário. O meu apelo é junto aos prefeitos do meu Brasil. Precisamos pressionar o STF para que submeta a sua decisão, que é uma decisão monocrática, àquele pleno. O pleno tem que se manifestar. E eu tenho certeza que no momento que o pleno se manifestar, a vontade nacional, de forma majoritária, mas com uma grande maioria, será respeitada, porque nós somos representantes da sociedade brasileira e nós fizemos a nossa parte. Infelizmente, está preso lá no STF. Do ponto de vista das outras pautas, na CHESF, nós encaminhamos lá para o Pepe Vargas. Eu estou com uma reunião marcada para ele, parece, para o dia 10 de março, não lembro aqui de memória, para cobrar agilidade. Então, nós estamos defendendo o nome. Lá ficou sob a minha responsabilidade a indicação, ouvindo os empregados, ouvindo as pessoas, indicamos o Gilson, que é uma pessoa, um profissional, um técnico muito valoroso que tem lá dentro, pelos dados que me chegaram, e eu vou estar cobrando que essa indicação, que é da minha responsabilidade, seja cumprida. O governo Wellington Dias está fazendo o que pode ser feito. O Piauí inteiro sabe que o Estado foi entregue quebrado, mais de 2,5 bi descoberto, onde no final do ano adiou-se o pagamento dos débitos e anteciparam os créditos, quer dizer, a contabilidade não fecha. Mas o Wellington é muito cuidadoso, está dialogando muito com Brasília, está dialogando com as forças locais, com o Tribunal de Contas. Eu acho que nós vamos ter um ano ainda difícil, esse primeiro semestre bastante difícil, mas aí até o mês de maio, junho, eu acho que o Wellington consegue colocar novamente o carro no trilho e a gente possa retomar um projeto de desenvolvimento do Piauí, como o Piauí já conhece e o Wellington fez com muita competência. E sobre essa questão política aí das duas derrotas do governo na Assembleia, deputado? Bom, nós tivemos uma situação, o Wellington foi eleito com 63% no voto majoritário, mas nós somos minoria na Assembleia. A mesma sociedade que elegeu o Wellington, elegeu parlamentares de oposição. E aí está exatamente o que eu discuti há pouco, pelo modelo político que nós temos aí, é um modelo muito ruim, então isso acontece. E, infelizmente, maioria é maioria. A Assembleia tem o seu papel, eu sou parlamentar, tem que respeitar a posição da Assembleia. Nós gostaríamos de ter o Fábio Novo presidente, como gostaríamos, naturalmente, de ter alguém mais alinhado com o governo numa comissão estratégica. Foi colocado um nome de oposição, mas faz parte do processo democrático e cabe a gente conviver com essa realidade. O Marcos Elade Floriano quer se candidatar a vereador em 2016. Com essa, se mudar a lei, o que muda? Como ele deve proceder? Olha, primeiro temos que aguardar o que é que vai ser votado. As eleições de 2016, a gente tem a lei da anualidade, nós temos até setembro para fazer as alterações devidas. Então, Marcos, vamos aguardar. Né? Nos antecipar agora é muito perigoso. Enquanto a gente não tiver a redação final, eu estou convencido que para as eleições do próximo ano nós teremos algumas alterações. O tamanho delas eu não sei, mas eu acredito que haverá novidades. Agora, Ed quer saber se o senhor é a favor das passagens aéreas para cônjuges dos deputados. Sou contra. Esse foi um problema que nós também perdemos lá na Câmara Federal. O PT está fora da mesa. Nós disputamos com a Arlindo Quinaglia. Por conta disso, a gente não é membro da mesa, então a gente não tem nem voto. Aí foi uma decisão de mesa, não foi uma decisão de plenário. Se eu tivesse na mesa, votaria contra. Se vier para o plenário, eu também voto contra. Agora, é aquele velho problema. A gente tem umas cabeças meio difíceis. Eu acho que não faz bem, é um equívoco do presidente Eduardo Cunha, é um equívoco da mesa. Eu, particularmente, sou contra e se ele não recuar, eu estou, inclusive, dizendo que não vou usar. Eu acho que não é correto e a sociedade não merece isso. Eu quero agradecê-lo pela presença, deputado. Muito obrigado. Sempre à disposição, deixar aqui, como diz o meu querido Amadeu, aquele abraço para todo o Piauí. Tá bem, deputado. Obrigado.